Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Eu vou ler apenas 2 versículos. Mas antes de lermos o texto bíblico, eu quero lembrar os irmãos que então no sábado nós teremos essas programações todas, né? De manhã, o café Homens de Verdade, à tarde, o culto Mais Mulher, à noite, o trabalho com jovens. Então, todas essas atividades são para a nossa edificação, para a edificação da família. Não deixe de participar. Os homens, café às 8 da manhã. Café Homens da Verdade, 8 da manhã. Culto Mais Mulher, 16 horas, 4 horas da tarde. E também o trabalho com os jovens, o culto dos jovens e adolescentes às 8 horas da noite. Tudo acontecendo no sábado para a edificação da nossa casa, da nossa família. Nós temos cursos da família, temos o Vida Vitoriosa, uma série de atividades que querem edificar a nossa fé. E agora, nós temos uma oportunidade, você pode dividir a sua inscrição nesses cursos no cartão. Você pode procurar a nossa secretaria, procurar aí os irmãos para saber como. Nós temos agora uma maquininha onde você pode dividir também esses cursos, caso seja necessário, passar no débito ou dividir no cartão de crédito. Aí é só você procurar a nossa secretaria para isso, tá bom? Hebreus capítulo 11, versos 5 e 6. A palavra de Deus diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Feche os olhos mais uma vez, meu irmão. Queria que você orasse nesse momento, colocando a nossa vida diante de Deus, todos nós. Coloque-me também na sua oração, interceda pela minha vida nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Minha reflexão é sobre fé e oração. Sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Fé e oração. Interessante que nós geralmente citamos o versículo 6 sem fazer referência ao verso 5. Versículo 6 que nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam, é na verdade um complemento do versículo 5, do versículo anterior, que nos fala sobre Enoque. A história de Enoque é uma história admirável.
Nem todos os heróis da fé possuem grandes histórias registradas na Bíblia. Enoque é um deles. A história de Enoque cabe em 4 versículos de Gênesis capítulo 5. Se você lê a genealogia de Adão, no capítulo 5 de Gênesis, você vê que a genealogia de Adão é uma genealogia de uma nota só. Seria uma música monótona, porque ela vem numa nota só. Fulano nasceu, viveu alguns anos, gerou fulano, depois viveu mais tantos anos e gerou filhos e filhas e morreu. E assim vai, nessa tônica apenas. Fulano nasceu, viveu tantos anos, gerou o seu primogênito, depois viveu mais tantos anos e gerou filhos e filhas e morreu. E assim vai. Quando chega no 7º, Enoque é o 7º dentro dessa linhagem adâmica da parte de Sete. Sete foi o filho que Deus deu a Adão e Eva depois que Abel morreu. O texto diz claramente que Deus o deu em lugar de Abel. Dentro dessa linhagem piedosa de Adão, que é a linhagem setita de Sete, a Bíblia diz que o 7º dentro dessa geração é Enoque. E aí a música passa a ter uma harmonia diferente, notas diferentes. De modo que o texto bíblico diz que andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Interessante que a Bíblia diz que Enoque não era um alienígena no mundo. Enoque não era um alienígena vivendo na terra, porque a Bíblia diz que ele, embora tenha vivido o cotidiano de todos os homens, ele destoa dos demais homens, antes e depois dele, porque Enoque andou com Deus. Ele teve filhos, teve filhas, ele constituiu uma família, ele existiu, não era um fantasma, ele não era um ET aqui no nosso meio, não. Ele existiu, ele viveu o cotidiano de todos os homens, mas ele viveu num estágio e num nível diferente dos demais. Porque a Bíblia diz que ele ousou andar com Deus, andou Enoque com Deus. Quando nós pensamos sobre esse andar com Deus de Enoque, nós estamos falando a respeito de uma experiência de intimidade que Enoque teve com Deus. Enoque foi um homem que experimentou Deus, foi um homem que teve relacionamento, proximidade com Deus. Deus falava com ele. Se você colocar na média, você verá que Enoque viveu um pouco mais do que 1/3 do que todos os demais antes e depois dele. Os homens nessa época viviam 900 anos. Diz o texto bíblico que Enoque viveu 365 anos. Em algum momento da caminhada de Enoque, Deus resolveu trasladá-lo. Deus resolveu tirá-lo do mundo e levá-lo para junto de si. E essa história é uma história extraordinária, de comunhão, de intimidade, de proximidade, de estar encontrado no coração de Deus. Enoque é talvez exatamente isso, um homem que foi encontrado no coração de Deus porque andou com Deus, teve intimidade com Deus. Agora, o que significa isso, andar com Deus, ter intimidade com Deus? Nós já não estamos mais no Éden aqui. O homem já foi, por causa da sua desobediência e do seu orgulho, retirado do Éden. Ele está fora daquela experiência da intimidade original, de um Deus que na viração do dia descia para visitar o homem e andar com ele, e conversar com ele, e se relacionar com ele. Essa realidade de Deus descendo na viração do dia para ter comunhão com o homem já não é mais experiência do dia a dia. Enoque está fora do jardim. O orgulho e a desobediência já haviam nos arrancado do jardim, e ele está fora do jardim. Qual é então a experiência que fez com que Enoque se aproximasse de Deus de uma maneira tão única, de um modo tão ímpar?
que nenhum dos homens, antes ou depois dele, tiveram dentro da sua linhagem. O que fez com que Enoque se aproximasse de Deus? Gênesis capítulo 4, verso 26, o texto que antecede a genealogia de Adão, esclarece que num determinado momento da história do ser humano na terra, depois da queda, depois que o homem é arrancado de dentro do jardim, depois de que o homem está desconectado desse relacionamento íntimo com Deus, nasce um rapaz por nome Enos. Enos é filho de Sete. A palavra Enos significa fraco, doentio. E na época de Enos, diz a Bíblia, os homens começam a invocar a Deus. Eles descobrem que a experiência do jardim pode ter novamente uma restauração por intermédio da oração. A primeira referência bíblica à oração está em Gênesis 4, 26. Quando a Bíblia diz que quando Enos nasce, o homem passa a invocar a Deus. Existe toda uma geração desconectada de Deus, e onde a intimidade é alguma coisa estranha, onde a intimidade é um elemento desconhecido. Mas quando o homem se sente fraco, doente, ele entende que a sua fraqueza e a sua doença é falta de Deus. A gente tem essa resposta pronta, né? Quando a gente vê alguma calamidade, alguma catástrofe, algum caos, quando a gente vê alguém fazendo alguma atitude insana, a gente diz assim, isso é falta de Deus. Você já disse isso, já, com certeza. Todos nós dizemos isso, é a nossa resposta pronta para as catástrofes, isso é falta de Deus. Mas nesse caso, a catástrofe de fato era a falta de Deus. O homem desconectado do jardim precisa agora voltar para ter relacionamento com Deus, e ele descobre a oração. Ele descobre que invocar a Deus era uma possibilidade real. Ele descobre que invocar a Deus era uma saída real para ter conexão de novo com Deus. Então, quando a Bíblia me diz que Enoque andou com Deus, o que a palavra de Deus me parece sugerir é que Enoque entrou numa dimensão de comunhão através da oração com Deus que ninguém havia experimentado até então. Ninguém. Portanto, quando eu vou para o verso 6, que diz, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. O que a Bíblia está me ensinando aqui? Qual é o ensino bíblico por detrás disso? Me parece que o ensino bíblico, embora muito simples, mas extremamente profundo, extremamente básico, mas absolutamente relevante para a nossa vida, é um ensino sobre oração. Se nós conectamos o verso 5 ao verso 6, nós vamos aprendendo um pouco mais sobre oração, porque veja bem, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, como Enoque agradou. De fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que... Leia o texto aí comigo, deixe o texto aberto e leia comigo. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Irmão, qual é a conexão de proximidade com Deus fora do jardim? A oração. Fora da experiência do jardim, o único método de aproximação de Deus se chama oração. Oração. Um único método de aproximação de Deus fora da experiência do jardim se chama oração. Se chama comunhão por intermédio da oração, quando o homem passa a invocar o nome de Deus. E quando nós vamos lendo Hebreus, preste atenção por favor. Quando nós vamos lendo Hebreus, nós vamos aprendendo um pouco mais sobre o que significa essa aproximação de Deus. Hebreus 4,16, a Bíblia diz, acheguemo-nos, aproximemo-nos, desfaça a distância entre você e Deus. De que maneira? Com confiança,
Porque geralmente nós somos extremamente tímidos para nos aproximar de Deus. Porque Deus, guarde isso, vá guardando isso no seu coração. Porque Deus parece uma realidade por demais distante de nós. Uma realidade por demais longínqua, sem proximidade nenhuma. Aí a Bíblia diz assim: achegue-se. Achegue-se como? Com confiança, confiadamente. Achegue-se com confiança diante de Deus. Por quê? Porque geralmente o nosso coração tem essas resistências para com Deus, porque Deus não é um ser real para nós. Guarde isso no seu coração, daqui a pouco a gente volta a isso. Deus parece ser alguém que está muito distante, muito fora da nossa realidade. Então, quando nós nos achegamos a Ele, às vezes nós nos sentimos incomodados e até com um sentimento dentro do nosso coração de que estamos perdendo tempo ali, falando com alguém que nós não vemos, e alguns de nós nem sentimos. Que perda de tempo é essa? Nós pensamos e logo nos levantamos e vamos correr atrás da vida, porque afinal de contas, para que orar? Que perda de tempo é essa? Mas aí quando nós vamos para a palavra de Deus, que diz assim: acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. O que é o trono da graça, meu irmão? Salmo 99, verso 1. Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins. O que é isso? A Bíblia diz que havia dentro do tabernáculo um lugar, que era o santíssimo lugar, o santo dos santos. No santo dos santos havia uma arca, a arca da aliança. Acima da arca da aliança havia uma tampa, essa tampa era a tampa do propiciatório. Acima do propiciatório havia 2 querubins, com as asas abertas, uma que tocavam as outras, com o rosto voltado para baixo. E a Bíblia nos ensina que todas as vezes que Deus se manifestava dentro do tabernáculo, Ele se manifestava acima dos querubins, acima daquela arca da aliança, acima da tampa do propiciatório, acima dos querubins que ficavam na tampa. E o trono da graça de Deus era visto ali. O que Hebreus está dizendo? Achegue-se e entre no lugar mais santo que possa existir, no santo dos santos, o lugar onde apenas na antiga aliança o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Você, eu, temos a condição de entrar lá e, mais do que isso, experimentar a manifestação da glória de Deus, ver o trono da graça. E que bênção é saber que quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos aproximamos de um trono que é graça. Para os filhos, o trono é da graça. Não é o trono do juízo, é o trono da graça. A fim de quê? A fim de recebermos graça e misericórdia para socorro em ocasião oportuna. Aleluia. Meu irmão, Hebreus é um chamado para você sair do átrio exterior, do átrio interior, do santo lugar e entrar no santo dos santos. Hebreus capítulo 10. Tendo, pois, intrepidez, irmãos, para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pela sua carne, aproximemo-nos com sincero coração. Irmão, você e eu podemos nos aproximar de Deus por intermédio da oração. E mais do que isso, eu não preciso temer, porque eu trabalho. Sabe como é que é? Preste atenção. Antes de entrar no Santo dos Santos, o homem deveria passar pela bacia de bronze, fazer um ritual de purificação, deveria passar pelo altar, fazer o ritual do holocausto, do sacrifício. Ele deveria ir entrando as etapas até chegar no Santo dos Santos, apenas um homem chamado o sumo sacerdote, uma vez por ano. Agora a Bíblia diz assim para todos nós: entrem todos vocês no santo dos santos, porque tudo aquilo que era necessário ser feito para que vocês tivessem acesso ao lugar santíssimo, Jesus já fez pelo sangue da sua cruz. Agora você pode entrar, você pode ter comunhão com Ele, você pode ir se aproximar de Deus. Deus não precisa ser uma realidade distante, uma realidade inanimada para você. Deus pode e será real se você experimentar isso. Aí a palavra de Deus diz então: de fato, sem fé
É impossível agradar a Deus como Enoque agradou. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima através da oração, porque foi assim que Enoque se aproximou e é assim que nós nos aproximamos desde que fomos retirados do jardim por nossa desobediência e orgulho. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima tem que fazer o quê? Creia. Então, é pela fé, ok? Porque todo o capítulo 11 está nos falando a respeito dessa experiência de fé, pela fé. Mas o que nos importa aqui? É o tipo de fé que está relacionada à oração. Preste atenção aqui, Deus pode falar com você, apesar de você e de mim. Deus pode falar. Preste atenção, por favor. Que tipo de fé é o que nos interessa aqui? Porque se eu posso me aproximar de Deus, e posso fazê-lo pela fé, porquanto é necessário que aquele que se aproxima creia, nós precisamos entender que tipo de fé é essa. Que tipo de fé é essa que nos leva para perto de Deus, e que faz Deus ser real para nós como era para Elias. Eu fico impressionado com Elias. Quando Elias está diante do rei Acabe, ele declara: tão certo como vive o Senhor, aquele diante de cuja face estou. Ou seja, Deus é real para Elias. Ele está na frente do rei, mas ele diz: olha, eu estou aqui em nome do rei dos reis, aquele perante cuja face estou. Ele é real, Acabe. Você pode dizer que ele não é real, você está vivendo como se ele não fosse real, mas ele é real, Acabe. Essa experiência de um Deus real, como é que pode ser vivida? Que tipo de fé é essa que precisa estar conectada à oração? Fé e oração. Primeiro, o texto diz assim, ó: porquanto aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Que Ele existe. Pastor, eu sei que Deus existe. Muito bom. O diabo também. O diabo também crê. E treme. Eu acho que o diabo é mais crente que muitos de nós. Ah, pastor, não acredito você aí no púlpito falando uma coisa dessa. O diabo é mais crente que muita gente aqui. Porque o diabo crê e treme. Tem gente que diz que crê e vive em total destemor. E vive como se Deus fosse o ser mais irrelevante da história. Que tipo de fé é essa? Nós falamos do ateísmo, não é? Existem vários tipos de ateísmo. Os mais conhecidos são o ateísmo materialista ou o ateísmo filosófico. Não importa. O ateísmo, em suma, declara, ou são pessoas que professam, têm uma fé, eles têm uma fé, uma crença. E a crença que eles têm é que Deus e qualquer experiência transcendente, metafísica, está fora da nossa realidade humana. Está fora. Isso não existe. Existe sempre uma explicação razoável para qualquer tipo de experiência que o homem declare ser uma experiência de natureza espiritual, metafísica, transcendente, que fuja às realidades daquilo que vemos e tocamos. Existe um outro grupo que são chamados de deístas. O que é o deísta? O deísta é o grupo de irmãos, eu não estou, por favor, eu não quero ofender ninguém, mas o grupo deísta é o que eu tenho mais encontrado dentro das comunidades cristãs, dentro de igrejas cristãs. O que é o deísmo? O deísmo crê em Deus. O deísta diz que Deus existe, só que Deus criou um mundo e Ele não está nem aí para aquilo que está acontecendo no mundo. Criou o mundo, se apartou
E de vez em quando, de longe, ele dá uma observada, vê o caos, vira o rosto de novo e sei lá o que vai fazer. Às vezes nós vivemos assim, como os deístas. Deus existe, mas Deus não é relevante. Deus não é relevante. Agora, meu irmão, quando eu vou para as Escrituras, eu vejo uma outra realidade de Deus. Que realidade é a que eu vejo nas Escrituras? Eu vejo a realidade de um Enoque, que entendeu que Deus não apenas existe, que Deus existe e está perto. Guarde isso no seu coração. Deus existe e está perto. Que tipo de fé é essa que Enoque usa com eficácia na sua oração? É a fé num Deus pessoal. Diga, Deus pessoal. O meu Deus. Ele não é um Deus distante, não é um Deus alheio à sua realidade, não é um Deus ausente. Ele é um Deus pessoal. A Bíblia diz que certa feita Enoque andou com Deus de tal maneira que Deus o tomou porque ele estava próximo de Deus. Há um outro homem chamado Jacó que teve um sonho, e neste sonho havia uma escada que ligava a terra ao céu. Uma escada que ligava a terra ao céu. E ele, quando acorda daquele sonho, ele vê a manifestação de Deus ali, ele diz: este lugar é a casa de Deus. Não estou dizendo que aquele lugar era a casa de Deus, mas a experiência que ele teve fez com que aquele evento gerasse no coração de Jacó essa ideia de que Deus estava perto. E de fato, a Bíblia diz assim: perto dele estava o Senhor. Meu irmão, Deus é um Deus de perto, é um Deus pessoal. Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, Ele é o Deus de Jacó, Ele é o Deus de Davi, Ele é o Deus de Moisés, Ele é o Deus de Enoque, Ele é o seu Deus. Coloque o seu nome aí, porque Ele é o nosso Deus, é Deus pessoal. Ele nunca quis ser um Deus da multidão, Ele sempre quis ser um Deus de uma pessoa, cujo nome Ele sabe, o nome, sobrenome Ele deu, cuja a vida está toda descoberta diante dele, e ele sabe cada detalhe da nossa existência. Esse é o Deus da Bíblia, um Deus pessoal. Não é um Deus irreal, um Deus distante, um Deus de longe, um Deus apático, um Deus alheio, um Deus ausente, um Baal qualquer que dorme, que tem necessidades. Não, o nosso Deus tem olhos como de chama, os seus olhos não fecham, Ele não deixa de visitar o seu povo. Ele é real, Ele é um Deus insone. Você está dormindo e Ele está acordado. Você está dormindo pensando que todas as coisas estão guardadas, mas Ele é o guarda de Israel. Ele é um Deus que não dormita nem dorme. Ele é real. Ele está presente. Salmo 34, verso 18. Perto está o Senhor. Meu irmão, esse é o Deus da Bíblia. Perto está o Senhor de todos os que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Ele está perto daqueles cujo coração está quebrantado. Meu Deus, Ele é grande demais, Ele é eterno, Ele habita num alto e sublime trono, Ele tem domínio sobre todas as coisas. Tudo que foi criado pela palavra da sua boca. Ele disse, tudo se fez. Mas a Bíblia diz que Ele resolveu, apesar de estar assentado no alto e sublime trono, habitar com compungido e contrito de coração, porque perto está o Senhor. Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. É preciso só invocar. É preciso simplesmente você dizer: Deus, eu preciso do Senhor, porque eu sei que Tu és real, Tu és um Deus pessoal. Tire da sua mente essa ideia filosófica de que Deus está extremamente ocupado para ouvir o que você tem a dizer, as suas necessidades pessoais, por menores que elas sejam. Isso é uma mentira do inferno para te distanciar de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus sabe que você existe e Ele está interessado em tudo que você faz. Deus sabe que você existe. Ele está interessado nos pormenores da sua vida. Estava lendo essa semana um texto da palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, verso 11, e uma expressão saltou aos meus olhos assim:
A expressão é a seguinte: somos cabalmente conhecidos por Deus. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim: Deus me conhece completamente. A nova versão internacional diz ainda: somos manifestados diante de Deus. Meu irmão, Deus sabe quem você é, e Ele está interessado em tudo que você faz. Ele é um Deus pessoal. Ele não é esse Deus distante, apático, da religião. Ele é o Deus cristão, é o Deus Emanuel. Ele desceu do seu trono para habitar entre nós, para dizer: eu estou perto de vocês, eu ando no meio de vocês, eu ando no meio de vocês. Por que não tratarmos Deus como uma realidade? Meu irmão, Deus está perto, porque Ele é um Deus pessoal. O Deus bíblico que Enoque se aproximou, creu que Ele existia, era esse, o Deus de perto, o Deus pessoal. Buscai o Senhor, invocai-o, Ele está perto. É bem verdade que haverá um dia, diz as Escrituras, que os homens, Amós capítulo 9, 8 ou 9, haverá um dia em que os homens, em que Deus, aliás, a Bíblia diz lá que Deus enviará sobre a terra fome, mas não de pão, sede, mas não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E os homens estarão tomados de sede e de fome. Tomados. Sabe o que eles farão? Eles andarão de norte a oriente, de mar a mar, para procurar as palavras do Senhor que você está recebendo hoje, talvez displicentemente jogando-a fora. Eles andarão de mar a mar, de norte a oriente, buscando as palavras do Senhor, mas não a acharão. Eu já não quero mais estar aqui. Invocai o Senhor, meu irmão, porque Ele ainda está perto, Ele pode ser achado. Deixa eu te dizer mais uma coisa sobre o Deus pessoal. O Deus que Enoque orou, e que existia para Enoque, aleluia, é o Deus que intervém na história das pessoas. Deus intervém na história das pessoas. Eu gosto muito do capítulo 11 de Hebreus, porque o capítulo 11 nos fala de homens que tinham fé num Deus pessoal. Por isso, não é o Deus de Israel apenas, do povo, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Sara, é o Deus de Moisés, é o Deus de Abel, é o Deus de Enoque, o Deus pessoal, o Deus pessoal. E eles sabiam que este Deus intervinha na vida humana. Que tipo de Deus é esse que a igreja cristã tem adorado? Apático. Diante da santidade de Deus nós ficamos apáticos. Diante da glória de Deus nós ficamos absolutamente apenas, às vezes, quando muito, admirados, maravilhados, mas não nos prostramos em profundo temor e até talvez angústia como Isaías e dizemos: ai de mim, o santo dos santos está aqui. Deus, para esses homens, era um Deus que intervinha na história. A Bíblia diz que Abraão viveu essa experiência de fé num Deus pessoal, a ponto, está aí em Hebreus capítulo 11, quando Deus o provou e disse assim: me dá o filho da tua promessa, Isaque. A Bíblia diz que ele toma o filho da sua promessa e vai rumo ao altar para sacrificá-lo. E diz Hebreus capítulo 11 que ele estava mesmo a ponto de sacrificar o seu filho.
E a Bíblia lá explica aí, no versículo 23, 24 por aí, explica por que Abraão iria fazer isso. Por que Abraão foi capaz de caminhar com o filho da sua promessa, o menino que ele amava, que Deus disse, esse é no qual eu vou chamar a descendência, os milhares de milhares, é desse que eu vou chamar. Mesmo que isso parecesse contrariar a promessa que Deus um dia lhe havia feito, por que ele é capaz de tomar isso e levar até o altar, e colocar sobre o altar, e estar a ponto de sacrificá-lo, mesmo que parecesse para todos uma insanidade sem tamanho aquilo? Porque ele sabia que o Deus em quem ele cria, o Deus pessoal, podia recobrar dos mortos e ressuscitar aquele a quem ele sacrificaria. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo: Abraão foi capaz de entregar o próprio filho, porque ele não cria num Deus que estava distante, ele cria num Deus que estava perto e que era absolutamente capaz de entrar na história dele, se necessário, ressuscitar aquele menino, porque Deus, ele está presente na nossa história e ele é capaz de ressuscitar. Ele é capaz de entrar na história e fazer com que nós vejamos coisas maiores e melhores acontecendo na nossa vida. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Mas não é crer como todo mundo diz que crê. É crer como a Bíblia diz que Ele é. Um Deus pessoal, perto, que intervém na história da vida de cada um de nós. Alguns de nós fechamos as portas para Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quem ora, quem busca a Deus, recebe recompensa, viu, meu irmão? E eu quero te dizer uma coisa: a intimidade de Enoque não era na publicidade, não. Tem gente que gosta da publicidade. A intimidade de Enoque era no lugar secreto. Por que ele não foi achado, diz a Bíblia aí em Hebreus capítulo 11? Porque simplesmente um dia ele estava no lugar secreto com Deus, e Deus disse: Enoque, vem para cá. E Deus o tomou para si, e ninguém mais o achou. Desapareceu. Porque ele não estava na publicidade. Ele simplesmente estava num lugar secreto com Deus. Intimidade é a experiência do lugar secreto. É a experiência do quarto com portas fechadas. Porque, irmãos, lá no quarto, com as portas fechadas, só Deus conhece o nosso coração. Na publicidade, a gente pode aparentar o que não somos, mas no lugar secreto, meu irmão, ninguém esconde nada de Deus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando olhas o meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim, bem dentro de mim. É assim. No quarto secreto, ninguém te dá nota. No quarto secreto, ninguém diz: isso é top. No quarto secreto nós somos o que somos, e somos por causa da graça dele. Você precisa visitar mais o quarto secreto, porque é este lugar que traz recompensa. Por que eu estou falando disso? Porque em Mateus capítulo 6, quando a palavra de Deus nos fala sobre oração, ela diz assim: quando orardes, entra no teu quarto e fechada a porta, ora a Deus que te vê em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto te galardoará, recompensará. Meu irmão, é no quarto secreto que a recompensa vem. Não, mas eu gosto da publicidade.
Eu gosto do lugar que todo mundo me vê, me aplaude, me reconhece e me dá nota alta. Tudo bem, se você gosta disso, então, meu irmão, espere a nota dos homens, espere o aplauso dos homens, e a recompensa já terá sido dada a você. Mas se você quer a recompensa divina, você precisa ir para o lugar da intimidade. O que é isso? Deus nos galardoar, né? Deus nos recompensar. Eu não estou dizendo que quando você ora, você recebe aquilo que você quer. Não é isso que eu estou dizendo. O que significa então? Ele é galardoador dos que o buscam, que Deus sempre dá aquilo que a gente quer quando ora? Não, é que você recebe muito mais do que você pede. Às vezes você pede a cura para aquela enfermidade, sabe o que Deus te dá? Deus te dá uma experiência profunda com a glória dEle, e você sai daquela situação dizendo assim: ainda que eu morra, eu conheci mais de Deus, e é isso que importa, eu estou bem. Ainda que eu seja ceifado da terra dos viventes, eu sei que existe uma porta que me dá acesso à terra dos eternos. É isso. Quando você busca Deus, não é que Deus vai te responder aquilo que você buscou, não. Simplesmente você terá uma experiência com o Todo-Poderoso que transformará a sua vida para sempre. Porque ninguém entra em contato com Deus e sai do mesmo jeito. Ninguém. Vamos ficar de pé, tá bom já. Irmãos, Deus sabe que eu existo e está interessado no que eu faço. Eu ouvi certa vez um testemunho de um rapaz que se dizia ateu. Linhagem de gerações e gerações de crentes, de pessoas envolvidas com Deus, comprometidos com Deus. E nele chega um momento em que ele diz: Deus não existe. Até que ele tem uma experiência sobrenatural com Deus. E Deus manda uma pessoa até ele no meio dessa experiência, que não conhecia, que não sabia quem ele era ele. E no meio dessa experiência, essa pessoa vai até ele e diz assim: olha, eu não tenho outra palavra para te dizer, pode parecer loucura, mas eu quero te dizer que você pode não crer na existência dele, mas ele crê que você existe. Você pode até descrer de Deus, ou você pode até crer no Deus errado, nesse Deus distante, mas eu quero te dizer que Deus sabe que você existe, e Ele está profundamente interessado naquilo que você faz. Nos detalhes da minha vida, pastor, sim, o Deus pessoal, Ele tem, por ser eterno, todo o tempo para se preocupar com os detalhes da vida de cada um de nós. Com essa dificuldade que eu estou vivendo na educação do meu filho, pastor, sim, Ele está interessado nessa dificuldade. Ele está interessado nessa dificuldade que eu estou passando no meu trabalho, pastor, nessa relação com o meu patrão, com o meu empregado, sim, Ele está interessado nessa dificuldade.
Será que Ele vê essa angústia que eu estou sentindo dentro do meu coração, pastor, em relação ao meu futuro, em relação à minha família? Sim, Ele está interessado com relação a estas coisas pormenores, grandes ou pequenas, que estão no teu coração. Ele está interessado. Ele está interessado. Deus sabe que você existe e Ele está interessado no que você faz. Eu me interesso pelas coisas pequenas do meu filho, dos meus filhos. Eu me preocupo quando eles têm uma febre, ainda que isso seja por causa de um dente que está nascendo, por causa de uma gripe. Se eu que sou mau, sei dar boas dádivas aos meus filhos, correr para o médico, buscar medicação, cuidar deles durante a noite, se eu que sou mau sei dar boas dádivas aos meus filhos, que posso dizer do Pai Celestial, que é perfeito? Ele não estaria interessado nos pormenores da sua vida? Eu tenho ouvido um discurso por aí que eu não assimilo no meu coração, de que Deus tem muita coisa para fazer. Meu irmão, Deus é eterno, Ele está fora das categorias do tempo. Deus é eterno, Ele está fora das categorias humanas, você não pode dimensioná-lo. Ele está, sim, ocupado com as coisas pormenores da sua vida. Meu Deus, Deus dos meus avós, dos meus bisavós, meu Deus, eu invoco a Tua presença, Senhor, nesta manhã sobre esta igreja, porque eu sei que Tu és real. Eu sei que Tu és um Deus real, um Deus presente. Eu não sirvo a um Deus alheio à minha realidade, eu sirvo a um Deus que está comigo todos os dias e que habita em mim. O Deus que diz: farei o tabernáculo no meio do meu povo, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Portanto, meu Senhor, nesta manhã eu peço que o Senhor leve-nos daqui com essa consciência. A consciência de que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. Existe como a Bíblia diz que existe, não como a filosofia diz que existe, não como o homem diz que existe. Um Deus que faz o homem à sua imagem e semelhança, mas que não é feito por mãos humanas. E que se torna recompensador, galardoador dos que o buscam. Eu peço que o Senhor faça isso com esse povo aqui, meu Deus. Que nós saiamos daqui pensando em tudo isso nesta manhã. Guardando tudo isso no nosso coração nesta manhã.
e que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.